quando a gente analisa a história de pessoas, né, que são bem-sucedidas, isso em várias áreas, né, você vai ver que são pessoas que elas tiveram que ter coragem, né? Elas têm que ter coragem, por exemplo, de fazer o que pouca gente está fazendo. Lá na minha residência, eu comecei a observar que a parte de curativos, cuidados multidisciplinares na nossa residência, e uma coisa que eu não tinha visto isso na faculdade. E trabalhando junto com a minha irmã, a gente conversando, trocando informações, nós tivemos a ideia de montar uma clínica, né? Já que ela queria ter um espaço para atender, que ela é especialista, uma fisioterapeuta especialista em reabilitação cardiopulmonar. A gente quis aliar, então, o conhecimento todo que ela teve, que ela rodou o mundo para aprender para ser a profissional que ela é. E ela já tinha começado a traçar os atendimentos particulares no nicho dela. Então, na verdade, ela foi uma inspiração para mim já inicial, né? Tanto pela competência acadêmica, enfim, técnica dela, mas também pela coragem que ela teve de desbravar esse mundo na fisioterapia, que a gente sabe que é bem difícil, né? Nas áreas da saúde, assim, a fisioterapia é bem difícil de começar. E ela foi tendo um certo sucesso inicial e hoje em dia, né, está com um sucesso grande. E nesse contexto, a gente montou, então, o projeto da clínica. Mas o que acontece? A gente montou um projeto, eu estava na residência ainda, e nós começamos, claro, junto com pessoas que nos ajudaram, né, a montar a clínica, mas sem pensar no planejamento da clínica, né? A gente tinha, no planejamento, digo, na parte estratégica, gestão, né? Não tinha conhecimento, eu e minha irmã, sobre isso, né? A gente foi buscando isso basicamente no decorrer da obra. Então a gente foi ajustando no decorrer da obra. E assim a gente montou a NESE Saúde e Condicionamento Cardiopulmonar, que ficou pronta agora em final do ano passado e começamos em janeiro deste ano. É isso aí. Show de bola. Eu queria já frisar uma das coisas que você falou aí, que é a palavra coragem, né, cara? Coragem. Se a gente realmente for analisar, quando a gente analisa a história de pessoas, né, que são bem-sucedidas, isso em várias áreas, né? Você vai ver que são pessoas que elas tiveram que ter coragem, né? Elas têm que ter coragem, por exemplo, de fazer o que pouca gente está fazendo. Então, por exemplo, para ti, para tua irmã, né, para vocês, era muito mais cômodo, mais conveniente, sei lá, dar um plantão ali, trabalhar para não sei quem. Mas vocês tiveram a coragem de tirar o sonho do papel. Eu acho que só para a gente começar, eu já queria honrar isso, né? Eu queria valorizar isso. Porque a gente vive num país, cara, que é tão difícil, né? A batalha, né, para a gente crescer e para a gente vencer. Mas o que a gente vê também é que, beleza, é difícil. Mas é difícil para todo mundo. Ainda há uma cultura, não sei se você concorda com isso ou não, mas há uma cultura muito grande de vitimização, sabe? Tipo, mas eu não consigo fazer isso porque por causa daquilo, por conta de não sei quem, sabe? Eu queria já, de cara, nesse início de conversa aqui, parabenizar pela coragem de vocês. A gente começou a conversar no Instagram e aí eu senti que tinha uma coisa diferente, tá? Eu acho que eu nunca te falei isso, tá? A gente começou a conversar, mas eu senti a energia diferente. Fui dar uma olhada no perfil de vocês. Eu vi esse médico, cara, cirurgião vascular. Tu parece ser mais novo que eu, pô. Tu tem o quê? Deve ter 30 e poucos. Tenho 29. Olha aí, não tem nem 30 anos, cara. Eu falei, não, esse cara é diferente, esse cara é diferente. E aí fui ver, vocês já estavam lá com a clínica rodando e eu falei, eu preciso dar um jeito desse cara entrar. Eu não sei se você lembra, mas eu comecei a fazer uma copy de encantamento ali no direct. Eu falei, você é diferente. Enfim, vem pra dentro que eu acho que a gente pode te ajudar. E aí você atendeu o chamado e aí você entrou, né, cara? Você entrou na turma 3 do CVM, né? O Pedro fala que é a turma dos galácticos. É, isso aí. Então, assim, ó, a minha decisão, só para constar, assim, né? Então, a gente tinha uma clínica montada, com a minha irmã já com fluxo de pacientes razoavelmente bom, né? Mas os outros profissionais que a gente escolheu a dedo ainda não estavam rendendo, porque tinham acabado de chegar. E nós, assim, a gente optou por seguir pelo particular. É isso aí. Valorizar o nosso trabalho, poder dar aquele toque diferenciado, de ficar mais com o paciente, de poder atender poucos e bons pacientes. E a gente tem feito isso com bastante alegria, assim, e os resultados estão sendo muito bons, sabe? Mas no começo foi assim, a gente começou a clínica, eu não tinha nenhum paciente, eu não estava nem aqui, eu estava na residência ainda, né? Então a gente montou a clínica,
E eu tava lá ainda, lá em Porto Alegre. E eu vinha toda semana, assim, para ver como é que tava e tal. E daí eu vi a necessidade de a gente ter um conhecimento a mais. Eu comecei a estudar sobre gestão de pessoas, finanças, essas coisas todas, marketing um pouco, mas eu via que algumas coisas eu já conseguia aplicar e outras eu tava, assim, meio que patinando. Daí eu conheci o perfil de vocês, né? Vendo o perfil de vocês, assim, tá, é isso que eu preciso. Mas eu tive algumas objeções, assim, eu acho que é importante pensar, né? Porque tem um monte de gente, colegas meus aí, que vieram falar comigo recentemente, e tem alguns receios. Que é normal, né, Claro, cara? claro, porque o preço é alto, como é que é? Dúvidas sobre o método, né? Será que esses dois aí estão falando? Será que funciona, não funciona? Algumas crenças prévias, como tu comentaste, né? Então, que as pessoas pensam assim, me formei, vou começar de baixo. Vou começar pelo plano, vou começar mendigando por aí, e depois de 10, 20 anos que eu vou ter uma clientela que eu vou poder migrar para o particular. Isso são crenças que a gente tem que desconstruir, e foi o que a gente fez. Então, assim, o preço, eu nem pensei, eu fechei antes de ver o preço, porque não me importava muito o preço, eu não tinha nada, estava na residência, mas, assim, o preço não me importava pelo valor que estava gerando, que é todo aquele conteúdo. Então, imagina a parte do curso mesmo, né? Então, aquilo me deu um gás, assim, fenomenal, assim. As dúvidas sobre os métodos, eu comecei a ver, então, o gatilho mental da prova social, né? Comecei a ver os depoimentos dos colegas. E eu vi que, cara, a mudança na vida daqueles profissionais, tanto de pessoas recém-formadas, quanto de médicos que já estavam na jornada aí, na sua trajetória há bastante tempo, a guinada que deu na cabeça deles. Deu assim, pô, tem que fazer um negócio diferente, cara. Tem que entrar nisso aí. E a outra coisa dessa crença prévia, né? Aquele negócio que, tem que começar de baixo. Deu assim, quem é que disse que tem que fazer isso? Né? Quem é que falou isso pra ti? São coisas que na residência às vezes acontecem, né? Às vezes conhecimentos são passados de um para o outro sem ninguém questionar. Eu fiquei assim, tá, por quê? Por que isso? Então foi isso que fez eu entrar. Essas objeções eu já quebrei elas no começo e já optei por tomar a decisão de entrar. Até porque a clínica estava pronta, eu tenho que render. Então, assim, o meu já estava na reta, né? Então eu tive que fazer esse tipo de decisão. E foi aí que eu entrei no CVM. Show. Ótimo, ótimo, ótimo mesmo.